E olha, se já é muito difícil você mensurar um amor qualquer, o amor de uma pessoa, imagina tentar dimensionar a grandeza do amor de Deus. Imensurável é o seu amor, eterno e infinito é o seu amor. Querido, na passagem bíblica de hoje, na mensagem que Deus colocou no meu coração para hoje, é uma manifestação desse amor tão grande, de um amor que lança fora todo medo. A história de um discípulo que está com medo de não ser mais aceito, porque ele errou, ele titubeou, ele fracassou, ele negou Jesus. Estou falando do Pedro mesmo. Então eu quero que você acompanhe comigo. Você pode ficar de pé para ler esse texto da palavra do Senhor. Nós estamos vivendo aqui o ano da multiplicação, da conquista, ou da conquista e da multiplicação. E esses temas e essa temática vai estar ao decorrer de todo o ano, ganhando com muita força o nosso coração, a nossa vida, entrando pelas mais diversas áreas do nosso viver, para nos dar direção, para nos dar, ordem, para ordenar a nossa vida. Então hoje, eu como falei aí pela manhã, ministrando do culto de oração, é a primeira ministração depois das férias, começando o ano ministerial, embora eu já tenha pregado lá no primeiro domingo, dia 1º, né? 1º de dezembro, agora é a Vera, agora a gente começa mesmo e vai embora direto. Vamos juntos, queridos, viver um ano. Agora o Evangelho de João, capítulo de número 21, se conecta aí comigo, querido, é hora da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Coisa boa é receber a palavra de Deus em nossa vida. Acompanhe aí a leitura do texto. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e outros, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Por essa palavra que o povo de Deus diga amém. Amém, querido, e que Deus abençoe essa boa e poderosa palavra de Deus no seu coração, na sua vida, nessa noite mais uma vez. Você pode se assentar. Irmãos, está registrado lá no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 5, a primeira experiência do encontro de Jesus com esse Pedro aí, e com outros discípulos que estavam com ele. Lá naquele tempo, ainda não discípulos, apenas pescadores de peixes. E depois de uma noite inteira assim, resultado de uma pesca fracassada, o que Jesus faz? Ele faz um milagre. E eles vivem então a experiência de uma pesca milagrosa. E depois da manifestação sobrenatural de Deus, da evidência de que aquilo lá era um sinal do poder de Deus, os discípulos ouvem um desafio, ouvem um apelo, um chamado. E o Senhor então os chama dizendo: eu quero muito que a partir de agora vocês desistam das coisas humanas, de uma vida do material, que vocês larguem para trás a pescaria de peixes e passem a ser então pescadores de vidas, de almas, de gente. E a palavra de Jesus então é um chamado ao espiritual, aquilo que está fora do padrão humano, material, físico. E assim começa a história de Jesus com os seus discípulos ali, com Pedro em especial. 3 anos depois, novamente, os discípulos estão no mesmo mar, fazendo a mesma coisa, e então se repete uma mesma história.
a história do fracasso, a história da decepção, a história da frustração, a história de uma noite inteira sem resultado, de uma pescaria sem sucesso e sem resultado. Sabe, querido, as frustrações se repetem na vida. Então começa assim o contexto da história que eu quero tratar com você. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. O que está por trás, irmãos, de vou pescar? Poderia ser uma frase dessas que você costuma ler aí, talvez no para-choque de um caminhão, no adesivo de um carro, que vai dizendo para você que está nervoso dirigindo atrás. Está nervoso? Vai pescar. Está estressado? Vai pescar. Podia ser uma coisa desse nível, desse tipo. Está desanimado? Vai pescar. E os discípulos poderiam dizer, poxa, a gente está aqui, né? Tão triste, tão desanimado. Então vamos pescar para ver se a gente anima um pouco. Mas não. Há um contexto nesse texto, nessa história, muito mais complicado, muito mais difícil, muito mais complexo, que revela aqui uma falta de expectativa, uma desesperança, um desalento da alma, um sentimento de falência, de desistência, de declínio, de retração. Por exemplo, Jesus havia dito para eles que ele haveria de morrer, e quando Jesus anuncia a sua morte, houve lá atrás uma tristeza primeiro, e daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas agora que Jesus morreu, ainda que ele já tenha ressuscitado, tenha aparecido, Pedro ainda em especial está debaixo de um sentimento de depressão. Ele sabe o que ele fez, ele sabe que errou, ele sabe que fracassou, ele sabe que decepcionou, ele sabe que negou o mestre. E então esse poder devastador do fracasso está os levando para cada vez mais longe, mais distante. E aí então vem essa história. Puxa vida, eu era pescador e Jesus me chamou e eu passei a seguir a Jesus. E eu desisti de pescar, eu desisti da minha profissão, eu desisti de tudo para seguir a Jesus. E deu no que agora? Deu em nada. Jesus morreu, tudo bem, ressuscitou, mas foi embora, não está mais aqui. Acabou a obra de Deus. Não tem mais uma história para viver, não tem mais um ministério. E tudo que eu investi, o meu tempo, tudo que eu abri mão, deu em nada. É o sentimento e a sensação. E aí eles disseram assim, eu era pescador, eu pescava, eu parei, larguei. Acabou a obra de Deus para mim. Eu vou pescar. Eu vou voltar para a minha vida anterior, eu vou voltar a ser um pescador, porque deu tudo errado, nada deu certo, nada funcionou. Aí o outro que ouviu disse, é verdade, acabou mesmo, então é o que tem para hoje, vamos pescar. O outro que ouviu, eu vou junto com vocês. E os discípulos foram mesmo pescar. Mas cadê os peixes? Aonde estão os peixes? Que os pescadores não estão achando nada. E eles passam uma noite inteira, e parece que de fato a história está se repetindo, como se comprova. Os peixes não estavam ali. Eu já preguei esse texto aqui por inúmeras vezes. Geralmente eu gosto de pregar esse texto no início do ano, no final do ano. Me apaixonei nele, e aí eu prego sempre de tempo em tempo. Mas sabe, querido, olha só. Jesus diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. Mas a porta que ele fecha, ninguém abre. E eles estão lá batendo na porta do mar e querendo achar peixe, não acha peixe. O mar está cerrado, sem resultado nenhum. O texto diz então que passou uma noite inteira. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, queridos, irmão e irmã, quando você está fora da vontade de Deus, a gente trabalha e não vê resultado. Você se dedica, você se esforça, mas não tem resultado, não tem resposta do seu trabalho. Rede vazia. Perda de tempo. Perda de tempo. Como sair de uma situação onde nada acontece?
de uma realidade de barco vazio, rede vazia, para uma realidade dessa aqui, de resultado, de multiplicação, de conquista. É sobre isso que Jesus quer nos ensinar através dessa palavra. É sobre isso que eu quero que você hoje receba de Deus na sua vida e no seu coração. Como viver uma mudança, uma transição, uma superação. Mesmo que seja fracasso, mesmo que seja desalento, mesmo que seja falta de perspectiva, alguma coisa tem que nascer hoje na sua vida, alguma coisa tem que se acender diante dos seus olhos. São as possibilidades de Deus, seja qual for a área da sua vida, Deus vai destravar a sua vida. Talvez alguma área da sua vida seja emperrada e Deus quer destravar para você viver conquista e multiplicação de resultados. A primeira realidade dos discípulos é que eles estavam desanimados. Veja, eu vou fazer aqui um paralelo do texto, da história, da experiência dos discípulos, trazendo para cá, trazendo para mim e para você. Esse desânimo, como eu disse, vem lá de trás. O desânimo nasce no coração dos discípulos da primeira ocasião em que Jesus disse: olha, o propósito do Pai para mim é que eu dê a minha vida. Eu estou vindo para morrer, eu estou vindo para cumprir uma missão de salvação, de resgate da vida de muitos. E quando Jesus diz isso, não concorda. Eles não recebem essa palavra e eles se entristecem profundamente. Eu não vou mentir para você. Se eu estivesse lá, eu ia viver o mesmo sentimento. Eu ia ficar frustrado, decepcionado também. Quem quer perder Jesus? Sabe, queridos, algumas coisas na nossa vida que se a gente não entende o propósito, não entende o que Deus nos ensina, a gente desanima. A gente acha que a gente está perdendo. A gente acha que a gente não está sendo atendido. E quantas vezes na sua vida você também não leva essa sensação com você? Acha que o Senhor não está te abençoando, não está te contemplando, não está ouvindo a sua oração. E eles então queriam que Jesus fosse aqui um revolucionário político. Roma está lá em cima deles, oprimindo, tirando imposto, humilhando. Sabe, o povo de Deus, os judeus, não tinham mais, ainda que estivessem no lugar, o direito de governar aquela terra, de determinar o que eles iriam viver. Opressão, Roma estava ali oprimindo a todos eles. E mais, o que iria se seguir depois disso, perseguição da igreja. Então, nesse cenário, o que eles imaginavam é que Jesus, o Messias, o Salvador, ia acabar com tudo isso, ia mudar essa história, ia tomar o reino, ia reinar sobre eles. E então eles viveriam longe dessas ameaças políticas, opressoras, de um governo tirano como o de Roma. Mas só que Jesus disse assim: olha, eu tenho uma outra prioridade. Sabe, talvez essa seja uma mensagem que a igreja de hoje, a igreja brasileira, está precisando entender, que não está entendendo. Nessas horas em que a gente está aí meio que angustiado, ou muito angustiado, totalmente angustiado com o que está acontecendo no país, com as realidades políticas do país, e a gente não está compreendendo que o comprometimento de Jesus não são com as demandas aqui desta terra, desse governo humano e terreno, por mais legítimas que sejam as necessidades da igreja, como eram legítimas as necessidades do povo judeu, porque perseguição, ameaça, um povo sendo extorquido, um povo que não era respeitado. Mas Jesus está dizendo: eu não posso cuidar das demandas secundárias, porque eu tenho uma demanda prioritária. O meu reino não é deste mundo. Eu vim para estabelecer uma nova ordem, ela é espiritual. E isso então trouxe um sentimento de tristeza, talvez o mesmo sentimento que seja no seu coração hoje. Começando um ano aí sobre uma nova regência, uma nova presidência no país. E a gente sabe que há muitas discordâncias, há muitos sentimentos conturbados. Mas Jesus fala a verdade. Jesus não vai cozinhando os discípulos. Jesus não vai dizer: não, deixa, não vou falar nada, porque senão eles vão ficar tristes, desanimados.
Quando acontecer, aconteceu. Não, Jesus diz claramente, não vai ser desse jeito. As minhas prioridades não são essas aqui. E eles ouvem, são impactados pela verdade da palavra de Jesus, não gostam, desanimam, entristecem. Mas Jesus fala a verdade. Ele trata tudo com verdade. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos amar ouvir a verdade. Ainda que a verdade doa, ainda que a verdade seja desconfortável, ainda que a verdade não seja aquela que a gente quer ouvir e espere, nós precisamos ser um povo que ama ouvir a verdade. O que traz vitória é a verdade. O que te leva a conquistar resultados na sua vida é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos o povo da verdade, comprometidos com a verdade. Você deveria ficar feliz de ouvir a verdade, feliz de estar numa igreja aonde se prega a verdade a você, aonde você conversa com o seu líder e ele não faz curva, o papo é reto, e ele usa a verdade para tratar a sua vida. Dói às vezes, é desconfortável muitas vezes, mas é a verdade que nós precisamos ouvir. A verdade que salva você, a verdade que salva a sua família, é a verdade que salva o seu casamento, é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que muda o rumo da sua vida, é a verdade que muda a sua história. Jesus fala a verdade, e os discípulos estão tristes porque ouviram a verdade. Agora faça uma conexão dos fatos. Ele anuncia para os discípulos que ele vai cumprir a missão, que ele vai ser crucificado, ele vai ser morto, e aí ele vai se preparar espiritualmente, ele vai para o jardim, ele vai para o Getsemane, e ele diz assim: não me deixa sozinho, estou precisando de vocês agora. É um momento crítico, crucial, é um momento de decisão. Ficai aqui e orem, enquanto eu vou ali orar e falar com o Pai. E a palavra de Deus diz que a alma de Jesus foi tomada em profunda angústia e agonia, e ele está ali orando, e ele volta para falar com os seus discípulos. E os seus discípulos estão fazendo o quê? Em vigília, em fervor, e eles estão clamando. Sim, não, eles estão dormindo. Por quê? Porque os seus corações estão entristecidos. E quando o coração está entristecido, desanimado, sabe, você não dá conta de orar. Já viveu essa experiência? Aí eu vou orar, aí de repente você dorme. Sabe, irmão, quando nós estamos tomados por um sentimento de desânimo, quando não há fervor, quando nosso coração não está pulsando, quando não há sede, não há fome, não há anseio pela presença de Deus, você não sente a presença viva de Deus, você dorme. E eles desanimaram por causa da palavra de Jesus, se entristeceram, dormiram. Agora veja, dormiram, não deram conta de orar com Jesus, estavam cansados. Mas agora a Bíblia está dizendo que eles ficaram uma noite inteira pescando. Não deu sono em ninguém dormiu, mas ficaram a noite inteira pescando. Bom, eu disse para você, eu prometi para você que ia trazer para cá. Quantas vezes nós estamos nessa aí? A gente para orar está cansado, mas se pega no celular para entrar nas redes sociais, a hora passa que você nem viu. Passou 1 hora, passou 2 horas e você está lá, TikTok, sei lá, e você nem se toca que o tempo está passando e você não está priorizando a presença de Deus, o tempo da comunhão, o tempo a sós com o Senhor. Sabe, para trabalhar para Jesus é um peso, é difícil, dá um desânimo, mas para fazer alguma coisa que você curte, é um dia inteiro, são horas dedicadas, e a gente precisa considerar isso, irmãos. O desânimo da fé, o desânimo da comunhão, da presença, nos leva a nós relaxarmos, dormirmos, nos desconectarmos daquilo que é o mais importante da nossa vida. Para exercer aliás, como pode alguém querer ter isso aqui, ó? Resultado que cresce, resultado que multiplica, conquistar isso,
com o coração desanimado, com a vida desanimada. Então vamos lá. Como você pode lutar pelo seu casamento se você está desanimado com ele? Qual é o ânimo que você tem? Qual é a motivação que você tem de lutar por alguma coisa que você não sente ânimo por ela? Geralmente você luta pelas coisas das quais você anseia, mas quando você desanimou do casamento, você larga para lá. Quantas vezes nós estamos vivendo assim, desanimado com as coisas que são as mais importantes da nossa vida, desânimo até de buscar a Deus, desânimo da igreja, desânimo do trabalho. Aí eu fico pensando, como você espera viver conquista, multiplicação, desanimado, se você precisa, em primeiro lugar, encontrar a motivação dentro de você? Sabe o que acontece do lado de fora? Os resultados, eles são do lado de fora, são as coisas que você alcança, como fruto do seu trabalho, como fruto da sua dedicação. Mas como você vai ter resultados do lado de fora se o problema está dentro? Você tem que entender, querido, aonde está a motivação do problema. A origem do problema não é do lado de fora, é dentro. E há muitas coisas da nossa vida que às vezes não estão fluindo, não estão funcionando. Eu mencionei aqui, eu falei da sua vida espiritual, eu falei da sua vida na igreja, eu falei da sua vida profissional, da sua vida financeira, do seu trabalho, eu falei do seu casamento. Há muitas coisas que não estão acontecendo com resultados, não estão dando certo, porque aqui dentro, na origem, aonde eu precisaria encontrar motivação, eu não acho, porque eu estou desanimado. E aí não tem resultado do lado de fora, porque do lado de dentro não está acontecendo. Como está o seu casamento? Quando você está desanimado com ele, isso mina as suas forças. Como está o seu trabalho? Você já imaginou acordar todo dia desanimado de ir trabalhar? Como você vai crescer profissionalmente, crescer no seu trabalho, se você já chega lá desanimado de ir para o trabalho? A gente foca no resultado, mas não percebe que o problema está na origem, está dentro da gente. Então a palavra de Deus diz assim em Provérbios capítulo 4, verso 23, leia comigo por favor. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende, complete comigo, toda a vida. Então perceba, a vida toda estará comprometida se o coração não estiver bem. Se o seu coração não estiver motivado, se o seu coração não estiver saudável, você não vai viver nesse ano conquista, você não vai viver nesse ano multiplicação de resultados, você não vai desenvolver, as coisas não vão funcionar se o seu coração não estiver plenamente motivado em Deus para alcançar resultados. Nós somos capazes de desanimar com Deus, e quando desanima com Deus, querido, entenda isso, é um efeito dominó, tudo vai desabando na vida. Nada fica de pé quando a sua fé decai. Você depende da fonte primária, originária de todas as coisas. Deus é a razão de todas as coisas da sua vida. Disso depende o casamento, isso depende das suas finanças, da sua vida profissional, tudo, seus relacionamentos. Mas quando a sua vida com Deus decai, tudo vai desabando. Como você imagina, por exemplo, sentir a presença de Deus em adoração? Você vem para a igreja, mas não sente a presença de Deus porque o coração está desanimado. Como eu sinto Deus se eu me sinto desanimado? Você está dentro do barco, mas a rede está vazia. Você está dentro do barco, mas o barco está vazio. Você não saiu do casamento, você está dentro dele. Você não pulou do barco, você não desistiu do casamento, está dentro do barco, mas a rede está como? Vazia. O seu barco está vazio. Você não saiu do trabalho, você está lá, você ainda trabalha lá, mas você está com a rede vazia. As suas motivações estão vazias. Então, ainda que você esteja no barco, não tenha pulado do barco, não tenha desistido do barco, não há resultado, não há realização. Isso tem que acabar.
Isso tem que dar um basta, você tem que resolver isso. Porque o seu trabalho vai ser melhor, o seu casamento vai ser melhor, sua igreja vai ser melhor, os seus relacionamentos vão melhorar, se o seu coração estiver cheio. Aí a rede vai ser cheia. A primeira coisa que Deus quer fazer é encher o seu coração, encher de razão, encher de propósito, dos motivos. A segunda realidade que eu quero mostrar para você que os discípulos estão vivendo aqui é a inversão de valores. Olha onde eu achei isso. Lá no início de tudo eu disse para você que em Lucas capítulo 5 começa a história do Pedro, de outros discípulos que eram pescadores. Então Jesus os desafiou a desistir da pesca para serem pescadores de homens. E eles estão fazendo o quê? Voltaram para os valores antigos, voltaram para a pesca. A inversão dos valores da vida nos faz perder aquilo que vale a pena. Jesus propõe agora uma mudança de foco. Jesus propõe uma mudança de foco. Sejam pescadores de almas. Será, querido? Para pensar no que eu vou lhe dizer agora. Será que as frustrações que você tem na sua vida, será que as angústias da sua alma não estão relacionadas ao afastamento do seu coração da proposta principal de Deus para a sua vida? Não tem jeito, não tem como. Se Deus tem um propósito para você viver, se Deus tem um chamado para você viver, para você cumprir, você está vivendo outra coisa, está fazendo outra coisa, tem outro foco. Enquanto você não reposicionar os seus valores, a sua vida não será plena. Você não se sentirá um crente realizado, um homem, uma mulher realizada na sua vida. O que Deus quer fazer hoje em nossa vida é alguma coisa sobrenatural, é encher a nossa rede. Então veja, tome posse disso na sua vida. Conquiste uma vida sobrenatural. Você está entendendo? Jesus está dizendo, vocês não vão achar aí onde vocês estão procurando. O que vocês querem não está nesse lugar. Não adianta querer voltar para trás, não adianta querer jogar a rede para achar peixe, pescar peixe, porque eu já mudei a história. Eu já mostrei para vocês qual é a direção. O negócio é sobrenatural, o negócio é espiritual. Não é mais isso. Não é mais peixe, são almas. É uma linguagem espiritual. Tome posse disso na sua vida. O que Deus quer fazer para encher o seu coração, encher a sua rede, te dar realização na vida, não é humano, não é material, é sobrenatural. E essa palavra você precisa receber na sua vida. Você deseja receber isso? Você acredita que essa palavra é para você nesse ano? Encher a sua rede de resultados através de uma visão espiritual. O que você tem que fazer para viver essa realidade sobrenatural de multiplicação de resultados? A primeira coisa, seja transparente, fale a verdade. Pastor, da onde o senhor tirou isso? Olha bem, Jesus chega à praia e ele faz uma pergunta: vocês pescaram alguma coisa? Não foi bem isso que ele falou não, mas dá no mesmo. Vocês têm alguma coisa para comer? E eles dizem nada. Então ele diz, lancem a rede que vocês vão achar. Então ele está falando, vocês acharam algum peixe para comer? E eles disseram, não achamos nada. Os discípulos aqui falaram a verdade. Quando Jesus pergunta, nós não pegamos nada, nós não temos nada. Veja nas entrelinhas o que Jesus está dizendo. Se vocês falarem a verdade, se vocês falarem a verdade acerca da noite fracassada, da frustração de vocês, ainda dá jeito de eu mudar a história da vida de vocês. Dá jeito de eu gerar resultados da onde não tem. Dá jeito de eu encher o barco de vocês que está vazio. Dá jeito de eu encher as redes vazias de vocês, se vocês me falarem a verdade de como está a rede de vocês. Com Jesus, querido, não adianta vir com história de pescador. É difícil.
Olha a pergunta de Jesus, está perguntando para pescador. Pescador, falar a verdade, é um negócio complicado. Não sei se tem algum pescador aqui, mas você já ouviu falar da história de pescador? Pescador tem muita história, mas não adianta vir com história de pescador para Jesus. Jesus quer saber a verdade. Aonde estão os resultados? Aonde estão os peixes? Mostrem as redes para mim. Para mudar as realidades da sua vida, você precisa ser verdadeiro. Escute isso. Há muitas realidades na sua vida que ainda não mudaram. Há muitas áreas da sua vida que ainda não consertaram. Só porque você ainda não foi transparente, não foi verdadeiro diante de Jesus, para que Ele possa entrar nessa história, para que Ele possa te prover, te responder. Mas quando você assume a verdade, você abre uma porta, você abre um espaço para Deus agir na sua vida. Mas Deus não age em situações camufladas. Deus não age em vidas dissimuladas. Aonde não há confissão, aonde não há apresentação da verdade, Deus, Jesus, não pode mudar essa história. Jesus não vai alimentar a mentira, o engano, essa pose, essa imagem que não é verdadeira na vida de ninguém. Fale a verdade, seja transparente e receba multiplicação de resultados em sua vida. Receba a rede cheia, porque Deus vai fazer diante daqueles que se apresentam com o coração aberto. Vai haver um sobrenatural de Deus. E Deus profetiza hoje uma palavra para você neste ano de rede cheia para você. Sabe, eu estou esperando por uma igreja hoje que esteja com o seu coração aberto para viver esse sobrenatural de Deus, para nós chegarmos então ao final de 2023 com rede cheia, vivendo o sobrenatural de Deus. Há uma palavra hoje profética para a sua vida, para quem quiser receber. Rede cheia para você, rede cheia nesse ministério, rede cheia na sua família, rede cheia na sua vida financeira e profissional. Receba na sua vida um mover sobrenatural. Declare a verdade, seja transparente, diga: Senhor, eu não tenho nada, mas eu quero receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Quando você está diante de um médico, não adianta você dizer que não está sentindo nada. Quando você está tudo ruim e você está diante do médico, você não fala o que você está sentindo. É hoje, querido, nós estamos aqui diante do médico dos médicos, daquele que pode curar a nossa alma, consertar os nossos caminhos, daquele que pode tocar em nossa ferida e pode tratar das nossas feridas, daquele que pode acabar com esse orgulho bobo que a gente tem, de manter pose para todo mundo e dizer: ó, a rede está cheia, o barco está cheio, está nada, está vazio. Mas a gente acredita que Ele pode encher, e Ele pode multiplicar os nossos resultados, que Ele pode fazer milagres em nossa vida. É duro para um pescador admitir a verdade, é uma... Tem uns aí que passam no mercado, não chegam em casa sem graça, sem nada. Passa na peixaria, arruma uns peixes lá porque chegar em casa sem nada. Alguns pegam aquela foto de 10 anos atrás, quando pegou um peixe, e posta lá, para não passar vergonha e dizer que não pescou nada. Mas se nós não entendermos, queridos, que a gente precisa mudar essa postura, não vai mudar os resultados da vida da gente. Não vai. Ele não vai encher a rede de quem diz que já está cheia. Quantos sorrisos simulados, quantas postagens de casais que não são reais, quantas palavras que nós preferimos, que você profere, que não são verdadeiras. Quanta manutenção de um status que a gente quer ter diante das pessoas, para que as pessoas pensem que nós estamos bem. E na espiritualidade, aqui na igreja, é o lugar dos santos, né? Parece que o santo dos santos somos nós, né? O santo dos santos somos nós. Porque muitas vezes a gente não tem coragem de vir aqui na frente por causa de um apelo, para chorar aqui no altar, para se converter de novo,
para confessar os pecados. E a gente fica com esse orgulho bobo, com essa vaidade espiritual. Eu já sou muito santo, como que eu vou lá na frente? E aí não tem conserto, aí não tem restauração, aí não tem renovo. Rede vazia, querido. Muito trabalho, muito empenho, muitos anos da fé, muitos anos da vida cristã, na igreja, fazendo as coisas com a rede vazia. Você não pulou do barco, você está dentro do barco, mas a rede está vazia. Esse negócio de dizer que está tudo bem nos leva a viver uma vida de mentira, porque a gente tem que dizer que está quando não está. Está na pornografia de madrugada, mas está tudo bem. Sabe, meu nome está sujo, mas está tudo bem. Estou devendo para todo mundo. Eu sou sem palavra. O meu caráter está comprometido, mas está tudo bem. O meu casamento está acabado, destruído, mas está tudo bem. Como você quer receber a ajuda divina, sobrenatural, se você engana a si mesmo e engana as pessoas que Deus manda e levanta para abençoar e te ajudar? Faz de conta que a vida com Deus está bem, vivendo tudo errado, vivendo uma vida torta, fazendo o que não presta, vivendo uma vida de vergonha, não ora, não testemunha, não conhece a palavra, não vive a palavra, não lê a palavra. Se você quer a ajuda de Deus, você tem que falar a verdade. Não peguei nada, estou falido, estou triste, não estou bem, a minha vida de oração está fraca, palavra eu nem conheço, não conheço Bíblia, não consigo resolver os problemas da minha própria casa. Eu já chego no meu trabalho destruído, me sentindo um fracassado, porque ainda que eu dê certo na empresa, eu olho para o maior projeto da minha vida, que é a minha casa e minha família, e está tudo desmoronando. Eu preciso de ajuda. Não peguei nada, as minhas redes estão vazias. Gente, vamos ser práticos. Se é que eu ainda não fui, porque eu não estou pregando para você ter mais ensino e mais informação. Eu estou pregando para transformar a sua vida. Não sou eu que transforma a sua vida, eu estou pregando a palavra que transforma a sua vida. Então eu quero trazer isso para mais perto da sua vida. O que você precisa fazer ou saber para sair daqui hoje, para viver uma vida de conquista e multiplicação de resultados na sua vida pessoal? A segunda coisa que você precisa fazer é agir de acordo com a palavra de Deus, ouvir e obedecer a voz de Jesus. O que você precisa, o que você quer, o que você precisa, Jesus sabe aonde está. O que você quer, o que você precisa, Jesus sabe aonde você vai encontrar, e Ele pode te levar até lá. Ele pode conduzir ao lugar aonde você vai encontrar resultados e multiplicar os resultados da sua vida. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, e ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não responderam eles. E ele disse: lancem rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Diga glória a Deus. Irmãos, eram discípulos de Jesus, mas a palavra de Deus diz que Jesus chega na praia e eles não o reconheceram. Tem uma coisa séria aqui para a gente pensar. Jesus está aqui, igreja, Jesus está aqui, e Ele está falando, mas talvez você não reconheça, acha que é um homem que está falando aqui na frente. Sabe, Jesus chega na praia e começa a falar, e eles acham que é um homem que está falando lá. Andaram com Ele, viveram com Ele durante muitos anos, e quantas vezes isso não é para você? Você conhece Jesus, anda com Ele, vive com Ele há anos, é crente há anos, e Ele fala, e você não reconhece que é Ele que está falando. Ele fala com você e você não atende a voz dele. Quem aqui nunca ouviu a voz de Jesus e não reconheceu que era Jesus? Jesus falou com você e você não atendeu Ele.
O Espírito de Deus falando com você todos os dias, o tempo todo. Mesmo Jesus estando perto. Mesmo Jesus estando perto. Mesmo eu dizendo que Ele está aqui. Mesmo ouvindo a voz dEle, eles não reconheceram. Quantas vezes nós que vivemos livramentos de Deus, nós que vivemos respostas de oração, quantas vezes a gente olha para a nossa vida e lamenta, reclama, murmura e diz: não acontece nada. E a gente não vê que é Jesus que está nos abençoando, que dá aquilo que nós temos. Tudo que nós temos vem dEle. E nós não somos capazes de reconhecer Jesus na nossa vida. E a gente olha para o que não tem. E eu sou assim, igual você. Eu sou igualzinho que você. Luto com as mesmas coisas. Luto com as mesmas dificuldades. Sou tão humano quanto você. Então essa palavra é para mim, e para você, para nós. Se você não reconhece Jesus, se eu não reconheço Jesus nas pequenas coisas, como você, como eu, podemos criar a expectativa de viver coisas maiores se ainda não reconhecemos nas menores? Ser fiel no pouco, no pequeno, que no grande, no muito eu vou te colocar. É o que diz a palavra do Senhor. Você precisa aprender a ver, a reconhecer e a identificar quem está agindo na sua vida, quem está presente em sua vida, quem está trabalhando em sua vida. Você vê Deus em sua vida, você vê Deus na sua família, você vê Deus na sua saúde, você vê Deus todos os dias. Reconheça Deus em tudo na sua vida, porque em tudo é Ele, Ele é tudo em todos, diz a palavra do Senhor. Você só está aqui, querido, por causa dEle, porque Ele tem te sustentado, Ele tem te livrado, Ele tem te provido. A sua vida hoje aqui é um testemunho vivo de que Deus existe, Deus trabalha, Deus é provedor, Deus te sustenta. Você está aqui por causa dEle. Então diga sempre: é Deus, é Ele, eu reconheço Ele na minha vida. É Ele quem opera, é Ele quem renova, é Ele quem cura, é Ele quem salva, é Ele quem te levanta quando você está caído ou abatido, é Ele quem se revela em sua vida, é Ele quem te liberta das suas mazelas, é Ele quem te livra do laço do passarinheiro, é Ele que quebra as correntes para que você seja livre e viva com Ele. Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono da unção, Ele é o dono da graça, Ele é o dono do poder, Ele é o dono da sua família, Ele é o dono, a cabeça da igreja, Ele é a pedra principal, angular, que foi rejeitada, mas acolhida em nossos corações. Ele é o Senhor do seu povo, Ele é o nosso Pai e Senhor. O que significa, queridos, ter um Deus como esse? É reconhecê-lo com alegria, que Ele está aqui para realizar essa obra, multiplicar os resultados e as possibilidades no tempo mais improvável, quando a rede está vazia, quando tudo fracassou, não deu certo, não funcionou, não tem mais de onde vir, já tentei tudo. Ele diz: ainda não acabou, jogue do outro lado, porque eu tenho uma palavra de comando sobre a sua vida. Obedeça e ouça a voz do Senhor em seu coração. O que significa jogar a rede para o outro lado? Parece uma coisa boba. É o mesmo mar, já não é nem mais hora de pescar. O que significa então? Jogar só para o outro lado. Irmãos, às vezes através de coisas pequenas existem extraordinárias revelações de Deus. Além do poder da palavra, que conduz, que comanda, que transforma, que muda realidades, é o que vem de fora, é o que vem de Deus, é o que sai da boca de Jesus. E existe aquilo que sai de você. Nem tudo é Deus, tem coisa que é você. O que é você? Muda a tua atitude, joga a rede para o outro lado
E veja só a diferença. Você quer rede cheia? Tem que haver mudança. Quem quer ver mudança de resultado, tem que ter mudança de atitude. Quem precisa disso, receba hoje a palavra do Espírito no seu coração. Quem quer mudança de resultado, precisa ter mudança de atitude. Hoje o Espírito Santo está trazendo ao seu coração um desafio de mudança de atitude, porque Ele vai cumprir a palavra, mas você precisa mudar a sua atitude. Enquanto você não entra no caminho que tem que entrar, enquanto você não faz o que tem que fazer, não haverá mudança. Com Jesus, há resultado no improvável. O horário era improvável e o lugar era improvável. Há um detalhe do texto que vai dizer que naquele lugar onde eles estavam, as águas eram rasas, e peixe grande se dá em água profunda. Mas com Jesus existem resultados improváveis. É complicado falar com quem já sabe. Eles são não só discípulos, eles são pescadores. E ensinar pescador a pescar, já sabe, né? É complicado. Cada um tem a sua técnica, cada um tem a sua teoria, cada um tem a sua experiência. É complicado falar com quem já sabe ou quem acha que sabe. Parece que isso não tem nada a ver com você agora, que eu já me distraí, esqueci de você e já estou falando dos discípulos de novo, porque é para falar das duas coisas. Mas eu vou dar um exemplo de volta para nós agora. Você imagina isso? Aquela esposa que está falando assim: ó, isso aí, ó, aponta para o marido, esse aí, ó, eu já conheço há 32 anos. Aliás, amor, quantos anos a gente vai fazer? 32 anos. Gente, é que é coincidência, tá? Não tem nada a ver, é coincidência só. Eu conheço isso aí há 32 anos. Eu já sei quem é. Eu já sei o que fala, o que faz, o que funciona. Aí vem o outro lá e diz assim: essa aí eu já sei. Quando ela fala assim, eu já sei o que é. Mas deixa eu dizer, querido, você pode conhecer o mar, você pode conhecer o barco, você pode ser pescador, mas os resultados, as respostas só podem vir dele. Rede cheia, só quem dá é ele. E aí você pode conhecer o seu marido, você pode conhecer a sua esposa, e cheio de autoridade, sabe, cheio de argumentos. Você pode contar os anos, você pode ser gabado quanto você conhece o seu marido, quanto você conhece a sua esposa, mas resultado no casamento, só quem dá é ele. Não tem marido, não tem esposa que, por mais que conheça o marido ou a esposa, seja capaz de gerar o que Deus gera numa casa, num relacionamento, numa família, num casamento. Só Ele é capaz de gerar resultados que permaneçam. Mas a gente diz, né? Eu conheço, porque eu conheço. E eu pergunto para você, então por que a rede está vazia? Aonde estão os resultados? Do que adianta ser tão conhecedor do mar, cheio de habilidades para fazer as coisas, se a rede está vazia? Você precisa ouvir os sussurros de Jesus na praia. Lá da praia, Jesus fala, e a voz chega longe, mas eles ouvem. E vem o comando, e vem a palavra que vai mudar a história. Porque não é apenas uma pesca que está sendo mudada naquele dia, não é apenas uma experiência frustrada, é a vida que está sendo transformada de novo. É o ânimo que vai voltar. É mais um milagre que vai acontecer não só no mar, mas dentro do coração dos discípulos. É um avivamento que vai ser gerado, fruto de uma experiência. Depois do pior vem o melhor de Deus. Então perceba isso. Você precisa ouvir os sussurros de Jesus, ouvir a voz e obedecer a voz daquele que tem o poder e a autoridade sobre a sua vida. Você precisa mudar as suas atitudes para conquistar e multiplicar. Obedecer a voz de Jesus. É Jesus quem tem o controle daquilo que você precisa. É Jesus que sabe aonde está aquilo que você procura. É Jesus que tem o domínio de todas as coisas. Então, querido, veja, a história muda porque eles resolveram agir conforme o poder da palavra.
Eu tenho agora alguma coisa muito poderosa, muito especial. E não está no meu coração de hoje, não. De vez em quando eu cutuco nisso aqui, eu mexo nesse negócio aqui, que Deus trouxe com muita força para essa noite. Eu quero ser um pouco mais claro com você. Quantas vezes você já me ouviu falar sobre isso, mas eu vou ser mais claro com você hoje. Põe na tela para mim, por favor, Isaías, capítulo de número 55, versículo 11. A história muda porque eles resolveram agir sobre o poder da palavra de Deus. Então escute, querido, sempre que você vem aqui e uma palavra de Deus é gerada, não perca a oportunidade, entre no mover da palavra. Quando uma palavra de Deus, uma palavra profética é gerada aqui nesse ambiente, neste lugar, entenda isso, querido, é hora de entrar no mover de Deus. Não perca a oportunidade, não fique de fora, não perca a possibilidade de viver resultados. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Igreja, declare isso com força, diga aí. Mas fará o desejo, o que eu desejo, e atingirá o propósito para qual eu a enviei. O Senhor está dizendo, a palavra que eu gero, a palavra gerada aqui neste lugar, nesse púlpito, nessa igreja, o Senhor está dizendo, a minha palavra que eu gerei, ela não voltará nessa noite vazia. Ela sai da minha boca, mas não voltará para mim vazia, porque eu tenho um lugar para ela. Não é para voltar para mim, é para ficar com você. Essa palavra é para você. Receba essa palavra, ela estará no seu coração. O seu coração está cheio, ela não voltará vazia, porque ela vai encher o seu coração. E ele diz, ela fará, essa palavra hoje fará o que eu desejo e atingirá o propósito para qual eu enviei. E hoje o Senhor envia essa palavra com um propósito de multiplicar resultados. Hoje, pela fé eu declaro, não vai sair ninguém dessa casa de Deus, casa de oração, sem receber o propósito para qual a palavra de Deus saiu da boca do Senhor. Ele vai gerar uma unção de multiplicação de resultados para aqueles que abrirem o seu coração, para terem o seu coração cheios da palavra de Deus. Uma palavra hoje liberada nesse ambiente, um mover, receba conforme o poder da sua palavra. É lindo isso, não é? Amém, igreja? É lindo receber uma palavra de Deus. Agora me diga uma coisa, se eu trouxer para mais perto de você, se eu tirar apenas desse ambiente espiritual lindo e trouxer para a sua vida, não sei se vai ficar tão bonito, mas eu vou falar a verdade. Talvez mas eu preciso falar a verdade. E se a palavra de Deus para o seu coração é: perdoa o seu marido, perdoa a sua esposa, peça perdão para ele, peça perdão para ela, se humilhe, peça perdão para o seu filho. Sabe, existem algumas palavras que a gente recebe que a gente não quer ouvir, e a gente fica assim meio desanimado, e a gente fica relutando com isso. Mas o Senhor está dizendo muitas vezes: perdoa aí, quebranta, pede perdão. E a gente acha muito voltar para uma esposa e pedir um perdão e eu me humilhar, você se voltar para o marido e você se humilhar e pedir perdão, ou para um pai ou para um filho. E eu quero questionar isso ao seu coração. Você prefere sacrificar um projeto de vida, um projeto de casamento, um projeto de família, abrir mão de viver os resultados de Deus, porque você não quer obedecer a palavra, não quer cumprir a palavra? Nem sempre a palavra é essa palavra de motivação e vitória. Não, é de restauração, é de mudança de atitude. E Ele está dizendo: mude a direção, mude o lado. Obedece o que Deus fala. Quem ouve o que Jesus ensina, querido, olha só, não tem como dar errado. Não tem como alguém estar vivendo debaixo do poder da palavra
de obedecer uma palavra que Jesus gera no seu coração, com dificuldade, com luta, mas no final não viveu o resultado que Deus quer gerar sobre a sua vida. Não retarde os resultados que Deus quer gerar na sua vida, por estar agora então oscilando entre obedecer ou não obedecer a voz de Jesus. Essa palavra não voltará vazia, o seu coração não voltará vazio. Seu barco nessa noite, hoje, não vai sair barco de ninguém aqui vazio. A sua rede não voltará vazia. Multiplicação de resultados. Ouça o sussurro de Deus. Eu estou encerrando essa palavra agora. Mude a estratégia. Sabe, o Espírito Santo nos capacita com sabedoria. E talvez alguém esteja dizendo assim: pastor, já não sei mais o que fazer, porque lá em casa eu já falei, já cansei de falar, mas o meu marido não muda, o meu filho não conserta. E hoje o Senhor está dizendo: mude de atitude, para de falar e ora. Já para o outro que diz assim: eu oro há tantos anos pelo meu marido, pelo meu filho. Quem sabe você tem que fazer alguma coisa além de orar e você não fez ainda. Muda de atitude, muda a sua direção, receba de Deus alguma coisa nova. Abra o seu coração para ouvir de Deus. Porque eu não tenho como pregar, agora eu não posso pregar. Eu não posso dizer o que Jesus quer falar para o seu coração sobre o seu casamento, sobre a sua família. Isso eu não posso falar, mas o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Coisas que precisam de conserto, mudanças precisam acontecer no coração de cada um de nós. Jesus está aqui para mudar a história da sua vida, para você sair dessa realidade de rede vazia para rede cheia, para multiplicar resultados. Simão Pedro, capítulo 21, verso 11 na projeção. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. E embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Quando a Bíblia menciona isso aqui, dizendo que a rede não se rompeu, é óbvio. Eles olham, a rede estava tão cheia, e não era só peixe que tinha lá, eram grandes peixes. Não foi só resultado, foram grandes resultados. E aí menciona caprichosamente: e a rede não se rompeu, porque era para romper. Com essa quantidade de peixe e desse tamanho, o natural, o normal era romper. Mas não esqueça de uma coisa: a obra é sobrenatural e os resultados são sobrenaturais. A rede não se rompeu, era para romper, mas não rompeu, porque o Deus que dá é o Deus que sustenta. O Ministério de Louvor agora é ministrando sobre a sua vida e o seu coração. Você não é capaz, querido. Não dá conta, você não dá conta, nem de puxar a rede, nem de ter o que Deus quer te dar. Você não é capaz, você não dá conta. Você é fraco, a sua rede é fraca. Você não aguenta, rompe. Mas não vai romper, porque Deus quer gerar alguma coisa e é para você ser abençoado, é para você reter, é para você receber, é para você ficar cheio. Então eles mudaram a posição, obedeceram, e o milagre aconteceu. O milagre vem sempre como resposta, como resultado da obediência. O agir de Deus, o mover de Deus, o milagre de Deus, a bênção de Deus, os resultados de Deus é resultado da sua obediência. Quantas pessoas estão aqui hoje dispostas a mudar a direção da sua vida? Quantas pessoas estão aqui hoje dispostas a obedecer? Estão dispostas a crer que essa palavra que hoje foi gerada nesse ambiente não voltará vazia? Quanta gente hoje aqui que está dentro do barco, não pulou do barco, mas está dentro do barco com a rede vazia, e que sabe que Deus pode dar mais. De tudo que você já ouviu na Bíblia, já deu uma dica para você: tem mais. E quando eu me comparo, eu sei que eu estou devendo, eu sei que eu tenho menos do que Deus quer dar, mas eu quero receber mais. Eu quero receber de Deus o melhor de Deus. Fique de pé, querido. Eu sei que você quer acertar na sua vida, eu sei que você quer que a sua família dê certo. Se você tem consciência de que alguma coisa
precisa mudar, pode mudar, então mude a sua atitude. Viva um concerto com Deus. Ouça a voz de Deus, ouça o sussurro de Deus e obedeça. E comece a agir debaixo dessa palavra. Sai do seu lugar e venha para cá orar. Venha gerar um ano de multiplicação, um ano de resultados para você. Você crente consagrado, crente de muitos anos. Você pai, você mãe, você marido, você esposa. O que você precisa, só Jesus pode te dar. Só Jesus pode mostrar onde está. E você que não é crente ainda, você que não é ainda alguém que tomou uma decisão de pertencer à igreja, hoje, abra o seu coração, se entregue para Ele. Venha conhecer esse Jesus que pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida, pode mudar o estado do seu coração. Desanimado, sem esperança, para alguém com o coração cheio, sai do seu lugar e venha. Se aproxime dele. Todos os planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de uma vida abençoada, um ano abençoado, resultados multiplicados. Venha receber de Deus. A terra pode ser uma família abençoada. Mas os planos sai do seu lugar e venha. Venha abrir seu coração para Jesus. Venha se derramar a Ele, se entregar a Ele. Que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre Jesus está chegando na sua praia. Andando sobre ouça o comando da sua voz. Uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Jogue a rede do outro lado. Sou eu. Mude a sua atitude. Sou eu. Mude as suas decisões. E reconheça que há Ele na sua vida. Só Ele pode dar resultado. Só Ele enche a sua rede. A palavra hoje foi liberada. Não voltará vazia. Venha encher o seu coração. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus. Conduza a sua vida pelo poder da palavra de Jesus. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui. Venha abrir seu coração. Venha se entregar para Jesus. Venha renovar a sua vida. Vem se reconciliar com Deus. Vem se consagrar no altar. Pedro pulou do barco e correu em direção a Jesus. Corra para Ele. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ele é o dono da graça. Ele é o dono da família. Ninguém pode te levantar. Ele quem salva, Ele quem levanta. Mas se Deus tem Ele um quem plano liberta. contigo, Ele quem cura, Ele quem restaura. impedirá. Se o plano de Deus é encher a rede, a sua rede não será vazia. Eu estou contigo. Talvez você pense, eu já tentei, eu já tentei, eu já tentei. Mas hoje Ele diz, tenta de novo, pelo poder da minha palavra, pelo comando da minha voz, porque hoje eu estou contigo. Há possibilidade de mudança, há garantia de sucesso. Estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando hoje medo existe em seu garantia coração, de resultado. está causando dúvidas. Cadê Jesus? Porque a palavra não vai voltar vazia. Andando sobre as águas, parece que é Jesus. A palavra vai encher o seu coração, vai encher a sua vida. Ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono
libertação, filho. a obra de milagre, a pesca milagrosa. Os resultados são sobrenaturais. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Pai, nós entendemos que a obra é sobrenatural, que a tua proposta hoje é de uma pesca milagrosa. Não é humano, não é material, não pode ser alcançado com a habilidade do homem. A gente só perde tempo, a gente só se desgasta. Mas quando Jesus entra em nossa praia, quando Jesus chega, quando o Senhor chega, a mudança de realidades. Hoje, Deus, a tua palavra se move aqui e nós entramos debaixo desse mover. Eu quero estar debaixo desse mover, nos meus desafios, nas minhas lutas, nos anseios da minha alma, nos meus sonhos, nos meus medos. Pai, eu sei que eu não estou sozinho. O Senhor chegou na minha praia e debaixo da tua palavra eu vou lançar em 2023 mais uma vez, crendo nos maiores resultados de novo. Eu creio nos milagres do Senhor de novo, que o Senhor vai fazer e vai encher a minha rede, vai encher, vai abençoar a minha casa, a minha família, o meu ministério, a minha igreja. Abençoe, ó Deus, cada pessoa que está aqui prostrada no teu altar, derramando a alma ou a lágrima, e enche esse coração de vida, de poder, Pai, de resultados. Transforma, muda, cumpre a tua palavra no poder do teu próprio nome e da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia! Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo.